Fala, meus nobres amigos, tudo bem? Bom, mais um dia aqui com vocês. Obrigado aí pela presença. Obrigado por acompanhar esse canal. Bom, hoje eu vou participar de uma feira, né? E também tem uma visita agendada aqui com cliente, potencial cliente, para falar de oportunidades e negócios. E também vou convidá-lo aqui, claro, se ele topar, para participar de uma entrevista aqui no canal, tá bom? Eu queria falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é a relação de negócios, né? Como que vocês estão interagindo aí com o cliente de vocês. Eu passei por uma experiência pessoal recente, no qual eu vi um curso no Instagram, né? Recebi uma abordagem ali de um curso e achei interessante a abordagem, cliquei, enfim, preenchi um formulário. Então, por si só, eu já estou, né, fazendo um movimento ali de interesse. E aí ontem, com uma série de coisas que eu estou resolvendo aqui, tinha 3 ligações perdidas no meu celular, mais ou menos do meio-dia ao meio-dia e 10. O celular estava carregando. E aí não tinha mensagem nenhuma, né? Só tinha as ligações. Eu estou aguardando algumas ligações importantes aqui, até para a conclusão do meu ciclo anterior na empresa que eu trabalhava. E aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa, né? Tinha a foto dela, pelo menos ali no WhatsApp, não tinha nome. E eu mandei uma mensagem falando: olha, tem algumas ligações perdidas aqui, posso ajudar, né? E aí essa pessoa retornou falando: olha, eu sou já mandou um áudio, né? E falando que era dessa empresa que eu havia feito uma inscrição, estava retornando. Enfim, eu estava fazendo um outro projeto aqui, eu não podia falar naquele momento. Vi a mensagem e depois eu tenho o hábito de retornar, né? De depois fazer pelo menos dar uma satisfação ali para quem está me abordando. Ia combinar esse agendamento e tudo mais. Só que ontem foi tão corrido e eu não consegui retornar para essa pessoa. E aí hoje eu já recebi uma mensagem da mesma pessoa falando: olha, devido ao seu comportamento, entendo que você não tem interesse. Uma pena, né? É uma pena. E aí eu nem terminei de ler a mensagem. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que enfim, a parte comercial tem a sua ansiedade de fechar negócios, né? Tem várias coisas que acontecem na relação ali do vendedor, mas também tem várias situações que acontecem na relação do comprador, né? E aí você, como vendedor, como comercial, eventualmente dono de uma empresa, como que você administra essa interlocução com o seu cliente, possível lead, um primeiro contato? Enfim, existem diversos fatores aqui que influenciam no retorno, mas existem formas e formas, né? O que eu estava avaliando aqui do primeiro contato? O primeiro contato foi num horário que eventualmente é ruim, né? As pessoas estão almoçando, na grande maioria, ou estão se deslocando, saindo do escritório comercial, no elevador, e às vezes não pode atender mesmo. Ligar direto nesse primeiro contato, eu acho que pode ser importante, mas eu faria um pouco diferente, né? Eu investiria ali numa apresentação objetiva e curta, falando que eu estou retornando, me apresentando, né? E isso traria um pouco mais de conexão, né? De rapport ali com o comprador. E mesmo que, enfim, não foi feito dessa forma, a segunda abordagem foi pior ainda, né? Porque ela de fato ali me distanciou desse objetivo principal, que era conhecer mais sobre o produto, conhecer mais sobre a empresa, né? Então eu acho que precisa ser um pouco mais dosado esse tipo de abordagem. Eu não sei se a pessoa é vendedora, se ela é a dona, se é uma franquia, se é uma empresa, um grupo econômico. Vou conhecer ainda, mas eu tenho me deparado com algumas abordagens nesse sentido.
E essa abordagem não se limita só a esse curso. Eu visitei outros clientes, empresas, potenciais negócios também, há um tempo atrás, e eu percebo isso com uma certa recorrência. A pressa de fazer negócio, a pressa de querer resolver, ela pula diversas etapas, né? Você não se conectar com esse possível comprador, não extrair o máximo de oportunidade que você tem nessa relação. O contato, muitas vezes, ele é único, né? Nas minhas visitas, nas inúmeras visitas que eu fiz na minha vida, pelas empresas que eu trabalhei, eu procurava estabelecer ali o primeiro contato, um rapport, né? Uma conexão com esse possível comprador, entender as dores, necessidades, oportunidades, e não necessariamente depois virava um processo automático. À medida que eu chegava no cliente, eu observava também o que estava acontecendo, né? Eu trabalhei em outros setores, trabalhei em bens de consumo, trabalhei com bebidas, né? E aí tinha clientes que estavam comprando de mercados e entendeu por que ele estava comprando, porque estava sem crédito da empresa, né, para receber boleto com prazo. Então tem uma série de situações que pode estar acontecendo, e se você apressa o processo, você acaba interpretando isso de uma forma totalmente equivocada. E a visita, o contato, a primeira conexão, ela é extremamente importante. E tem diversos estudos aí que falam, né, o quanto você demora, quantas interações são necessárias para você conseguir reverter aquela primeira impressão ruim. Então fica a dica aqui, né? Fica a dica para você melhorar o treinamento de vendas da sua equipe, para você buscar, independente do tamanho da empresa, tá? Tem conteúdos que são gratuitos, conteúdo que inclusive eu vou fazer algumas coisas aqui para trazer para o canal. Já falei um pouco de e-book, já lancei o primeiro e-book que está disponível na descrição do vídeo anterior, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês clicarem lá e baixar, falando um pouquinho de mudanças de carreira, mas nesse vídeo especificamente aqui, falando um pouco desse tipo de abordagem, é super importante vocês terem como monitorar, né, esse comportamento quando você é proprietário de uma empresa, ou eventualmente como vendedor, também ajustar o seu speech de venda, ajustar a sua abordagem, o seu comportamento. Isso pode estar causando aí um resultado ruim, né, para os seus negócios. E eu acredito que essa interação ruim, ela impacta muita coisa. Eu visitei alguns stands aí de apartamentos, eu gosto do ramo imobiliário. Sempre que tem uma oportunidade que eu acho interessante, eu busco passar, entender ali o que tem de interessante, de oportunidade. E às vezes, sabe aquela impressão quando você passa numa loja de shopping e a pessoa te aborda no corredor e você vai entrar e não sai de cima de você? Eu particularmente não gosto. Acho que tem formas e formas, eu não gosto. Mas quando eu vou no stand, eu quero entender da oportunidade, quero entender do produto, os diferenciais, entender se atende à minha necessidade. E muitas vezes nas interações aqui com o Instagram, com o Facebook, enfim, com as redes sociais, como eu sou abordado, eu tenho que clicar, deixar todos os meus dados, e as pessoas abordam assim de uma forma totalmente, às vezes, invasiva, né? Isso é muito ruim. Então tem alguns setores que poderia ter uma reciclagem ali no formato da sua abordagem, porque é super importante. Eu tenho um grande objetivo de mudar de apartamento, enfim, eu gosto de algumas regiões, só que eu gosto também não só da metragem, não só do tamanho do ambiente. Eu gosto de conveniência, gosto de um ambiente bom, da facilidade ali de deslocamento. Então tem uma série de fatores que influenciam numa compra. Tem a localização, tem o preço, tem o tamanho, enfim, tem vários fatores. Mas o principal fator para a decisão é atender às minhas necessidades, que é o preço, que é a localização, que é os serviços, né? Então tudo isso tem influência. E você ficar acelerando esse processo, não necessariamente você vai trazer a satisfação do seu cliente. Você pode colocá-lo até num risco, né?
eventualmente num risco dele assumir algo como uma oportunidade única que não vai conversar de fato ali com o objetivo dele. Então, potencializar essa oportunidade, achar meios, soluções, é super importante. E outra coisa, ser grato, né? Se a pessoa está indo lá, se deslocando para visitar, uma interação que começou no online e ela está se deslocando para conhecer o produto, agradeça. Mesmo que ela não feche negócio. Esse possível cliente que te visitou, ele já manifestou um interesse na vida dele de melhorar, de mudar, né, de mudar de vida, de conquistar aquele bem. E se você atender bem, se você conseguir construir essa relação, eu tenho certeza que isso vai ser uma sementinha que vai ser germinada e você vai colher os frutos disso, tá? Ser grato é super importante. E outra, você entender e potencializar alternativas é importante também. Por que é importante? Vou te dar um exemplo aqui. Na linha do tempo do meu objetivo, eu não tenho interesse algum em fazer financiamento no momento. Por que eu não tenho interesse? Taxa Selic lá em cima, um cenário incerto, né? Cenário de política no próximo ano, incerto até determinado ponto, né? Porque eu digo que é incerto em relação à estabilidade de juros, tá? E aí, qual que é o meu grande objetivo? É durante o fluxo de obra, olhar um apartamento inicialmente ali na planta, e durante o fluxo de obra, ir me programando para que eu consiga fazer os pagamentos desse possível investimento que eu assuma no médio prazo, e aí complementar com a venda do meu apartamento para compor, se necessário, um financiamento pequeno lá na frente. Então eu tenho um planejamento de negócio, eu já me planejei. E muitas vezes quando eu entro no stand, eu recebo lá o fluxo, uns fluxos assim, mensal, com semestral, com anual, com trimestral. Primeiro, a pessoa precisa entender ali quais são os meus ganhos, qual é a minha fluidez de negócio, porque não adianta eu assumir algo, quando eu falo eu, de maneira geral, todo mundo, não adianta a pessoa assumir algo que ela não vai conseguir pagar. Vai gerar um distrato, vai gerar um problema lá na frente. Teve uma ocasião de uma oportunidade que eu passei em frente a um tapume que estava lá, futuro lançamento. Era um estúdio. E aí eu fiquei pensando, poxa, aqui é bacana para comprar um estúdio, né? Tem potencial de locação, acho que é uma oportunidade aqui interessante. E aí não tinha data do lançamento desse empreendimento, inclusive não lançou ainda, já fazem 4 meses que está lá. Mas entrei em contato na construtora, pesquisei no site e entraram em contato comigo. E aí, por incrível que pareça, a abordagem foi tão infeliz que eu nem retornei. A pessoa entrou em contato comigo, se apresentou, falou: vi seu interesse no imóvel X. Esse imóvel, você está interessado nesse local? Falei, sim, né, acho que é um local bacana. E a pessoa respondeu para mim: olha, eu tenho outras regiões totalmente opostas, né? Enfim, ela queria vender. Eu falei: olha, obrigado, mas eu estou interessado realmente nesse lançamento. Esse lançamento ainda está aguardando liberações da prefeitura, vai lançar no máximo, no mínimo lá no final do ano, né? Daqui 7, 8 meses. E realmente está se cumprindo, né? Não foi lançado. E aí eu falei: tá legal, agradeço aí pelas informações. Quando você tiver mais detalhes, me passe, né? Posso marcar uma visita e tudo mais. E a pessoa respondeu assim: bom, importante você começar a guardar dinheiro. Do nada. Comprar imóvel não é algo tão simples. Importante você começar a guardar dinheiro para que você consiga dar entrada. E assim, até olhei para minha foto do perfil, eu falei: poxa, a pessoa já fez uma leitura do meu potencial de compra pela minha foto, ou talvez pelas interações que ela faça. E aí eu fiquei extremamente desinteressado até de conversar com essa pessoa, porque mesmo que ela me avise lá no futuro, eu prefiro ir no stand e valorizar a pessoa que me aborde de forma adequada. Por que eu tô falando isso? Porque você não pode fazer um pré-julgamento da pessoa ou achar que as pessoas são iguais no perfil de abordagem.
você tem que ter minimamente uma leitura, uma interação para construir justamente essa conexão e entender como que você vai atender a necessidade do seu cliente. Atender cliente é servir o cliente. Quando você atende o cliente e presta um pós-atendimento para ele, não tenha dúvida que ele vai lembrar de você quando ele quiser trocar seu apartamento, quando ele quiser, enfim, trocar o seu produto, seu carro. A gente pode falar de inúmeros modelos de negócios aqui. Não é à toa que eu conheço algumas pessoas que trabalham, que são atendidos por consultores de seguros há muitos anos, de pai para filho, família inteira, amigos. Por quê? Porque tem uma relação de confiança. Consultores de viagem têm uma relação que foi construída e não tem empresa que tire isso, tá? Então, quando a gente olha essa relação humana sendo construída de forma perene, com longevidade, não tenha dúvida que isso faz a diferença, tá? Então fica aqui a minha dica sobre a abordagem que eu recebi, sobre essas interações que eu trouxe como experiência, e eu queria saber um pouquinho de você. Você já passou por isso? Compartilhe aqui, traga um pouco das suas histórias aqui no nosso chat, tá bom? Precisando de algum conteúdo, tendo alguma ideia, compartilha comigo, com seus amigos também. Coloque aqui nas interações nas minhas redes sociais, que eu vou produzir mais conteúdos diferentes. Acho que o grande objetivo aqui é criar uma relação, um hub de oportunidades, de conexões, tá bom? Compartilha com seus amigos, agradeço você ter acompanhado até aqui. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva e compartilhe, tá bom? Um grande abraço, excelente semana aí a todos. Obrigado, tchau, tchau.